O Ministério Público realizou na manhã desta sexta-feira uma reunião com médicos, hospitais, saúde privada e gestores públicos de saúde. O objetivo era evitar uma ação pública e pactuar caminhos para que seja efetivado o credenciamento de procedimentos de alta complexidade em neurologia para atendimento dos pacientes do SUS. Acompanhe agora alguns momentos da audiência na promotoria. Vários anos seguidos trabalhando sozinho, atendendo as emergências de pronto-socorro, fazendo todos os pontos de supervisão. Porém, com o passar desses anos, eu vinha adoecer, em detrimento da sobrecarga de trabalho. Então, realmente, atualmente, eu não tenho condições de atuar de maneira adequada, né? sem compartilhar o trabalho. Uma situação peculiar aqui na cidade, nós temos 3 hospitais. Um deles fazia atendimento nessa área do ponto de vista público, pelo SUS, além de outros atendimentos. É que se forma um serviço desse tipo, a primeira coisa, no meu entendimento, é que o serviço seja feito num local, porque as necessidades, não é inteligente você montar 3 serviços numa cidade onde você mal consegue levar um serviço, né? Então, o primeiro entendimento, do meu ponto de vista, que tem que ser feito é entre os hospitais, para a gente tomar qual vai ser o hospital que a gente vai montar um serviço de neurologia e neurocirurgia. Para cada paciente neurocirúrgico que se apresenta, você tem pelo menos 5 ou 6 ou mais pacientes neurológicos clínicos que necessitam de atendimento de urgência e cujo tempo é tão importante quanto o caso cirúrgico. Então, esse problema que o senhor apresentou, ele é ainda muito maior do que se nós considerarmos só do ponto de vista de neurologia, né? Assim, neurocirúrgico. É muito maior. É neurológico, um paciente com acidente vascular cerebral, isquêmico, ele tem 4 horas para receber um atendimento adequado, né? Ele precisa de um serviço montado e muitas vezes esse paciente é clínico no início, depois ele vira cirúrgico. Então, o serviço de neurologia e neurocirurgia é uma coisa um pouco mais complexa do que está sendo discutido aqui, se é um especialista ou outro especialista. Isso é um ponto. Com relação aos pacientes que estão morrendo, que foram pedidos pelo Dr. José Roberto, isso realmente é uma questão da insuficiência do próprio Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe que em Cascavel, eles não têm uma população que comporte mais de um serviço credenciado em alta complexidade, no entanto, existe mais do que um serviço credenciado. Então, se alguém morreu na fila esperando, certamente não é por conta de que Toledo não tem um serviço, é porque o sistema é falho. As máquinas do sistema não funcionam. Esse é o meu ponto de vista. Bom, nós queremos montar um serviço de neurocirurgia em Toledo, existem argumentos suficientes para isso, existem, né? Vamos montar, tá certo. Então, é preciso que haja financiamento. O grande problema disso é o financiamento. A gente vê que é muito fácil em política você construir um prédio e botar uma plaquinha com o nome de quem construiu. O pessoal adora fornecer um equipamento, uma empresa fornecer um equipamento, um convênio dá um material, um político dá um prédio com uma placa, né? Isso fica ótimo lá, olha, montar um serviço de neuro. Agora, quem que vai manter essa estrutura? Essa estrutura depende de manutenção. Todas as entidades envolvidas e que vão se beneficiar do atendimento neurológico e neurocirúrgico têm que desembolsar algum dinheiro para financiar esse sistema, não é? O hospital tem que entrar com a sua parte de recurso, pagando os plantões do cambiso. Se fica muito pesado para manter tantos neurocirurgiões, tem que ser dividido entre as cidades que se beneficiam do Siscopar, não é? A prefeitura municipal tem que participar, tem que dar sua participação, não é? Os convênios que vão ser beneficiados porque vão ter os seus clientes atendidos, eu acho que tem que entrar com uma parte, quer seja por equipamento, quer seja por manutenção dos plantões à distância. Se a gente tiver isso bem acordado, fica fácil. Ó,
veja a dificuldade que nós temos. Nós chegamos em congresso, em sociedade brasileira, oferecer para os colegas virem para cá trabalhar. Isso nós somos bem vistos. E nenhum colega se dispõe a vir para Toledo. Por que será que ele não se dispõe? Ele não se dispõe porque ele não tem financiamento para trabalhar. E as ofertas de trabalho, de emprego, as condições de trabalho e de emprego que se oferecem para esses profissionais em outros lugares são muito melhores do que aqui. O Sistema Único de Saúde, da maneira como está hoje, ele parece que tem uma mentalidade de medicina de pobre para pobre. Eu não penso dessa maneira. Eu acho que a medicina tem que ser feita de maneira igual para todos os clientes. Então, não adianta a gente tentar otimizar um sistema com recursos insuficientes, com tempo de atendimento insuficiente, com material inadequado, com uma série de coisas, só porque o financiamento é insuficiente. Não é assim que funciona, na minha mente. O senhor está colocando aí o problema mais de urgência. Então, o próprio Dr. Carlos falou que, na verdade, isso é a ponta do iceberg. Não é só isso. Inclusive, pelo que eu sei, para marcar uma consulta com um neurologista clínico, via SUS vai, acho que 6 meses, não sei. Hoje está resolvido. Então não sei, porque ele chega lá reclamando, tivesse resolvido e não estava chegando no meu consultório particular. A não ser que a pessoa queira pagar para mim, ver se tem alguma coisa via SUS. Então, assim, eu acho que vocês têm 2 problemas aqui, a parte de urgência. Uma é para agora e a outra é a longo prazo. Eu acho que Toledo comporta sim um serviço, credenciar, mas isso é demorado, isso tem tempo, tem custo, até você também ter as pessoas para poder trabalhar é uma coisa demorada. Mas eu acho que dá para fazer a longo prazo. A curto prazo, isso que eu não estou entendendo. Eu já trabalhei bastante com o serviço público, eu sempre, quando tinha alguma coisa que eu não entendia, eu percebia que alguém estava ganhando com isso. Cascavel, região de Cascavel são quantos habitantes? Regional, 500 mil. Poderia ser credenciado quantos serviços lá? Tem 3 para 500 mil. Por que precisa abrir mais um aqui? Ou esse processo está errado, de repente não é para 500 mil, é para 250, 100 mil, ou alguma coisa está errada aí. Eu já tenho um certo tempo de serviço, estou desde os 17 anos trabalhando como médico, Não é fácil, a gente estoura, não sei quanto tempo que vocês trabalham por semana aqui, a gente estoura fácil o tempo de serviço, Um plantão 24 horas, 2 plantões já dá 48 horas, A gente tem saúde, a gente tem família, Eu não posso chegar simplesmente de doar, e chegar amanhã estou com um filho com problema de prova, porque o pai foi ausente. Então veja, eu acho que não dá para jogar só em cima dos médicos, acho que tem que ter vontade política, inclusive o próprio Ministério acho que tem que cobrar, se já tem que ter 2, 3 serviços funcionando, por que não está funcionando? E eu vejo essa dificuldade também na parte particular. Eu já fiquei numa situação complicada, um paciente de Unimed, que precisava de uma cirurgia de urgência, no minuto de ouro lá, e não ter como ter vaga para uma UTI para operar e ficar com o paciente neurológico. Então, não é só um problema do SUS, é um problema também da sociedade privada. De nossa parte, como diretor clínico do hospital, nós temos maior boa vontade de montar esse serviço. Desde que tenha profissional, desde que tenha equipamento. Inclusive, eu já fui na Regional de Saúde, já estive na Cipopar, já estive na Secretaria de Saúde e outros colegas que realmente queriam vir para Toledo. Bom, a primeira coisa que eles querem saber é se a gente tem uma garantia de que vindo para cá, porque a maioria dos municípios oferece hoje um fixo profissional vindo. Por exemplo, na área de neuro e na área de pediatria, que é uma área que está faltando profissional, não adianta. Eu acho que nós temos que buscar a maneira de viabilizar a alta complexidade de fato. Concordo plenamente com a questão, por que ficou, não estou dizendo, sempre quando eu falo na região, por que não se
credenciou o serviço aqui e se credencia 3 serviços em outro lugar. Então, tem que ver o mecanismo político para que isso seja viável. E a Unimed sempre teve uma parceria com nossos prestadores e nós mudamos nosso estatuto agora, inclusive para facilitar a entrada de novos cooperados, que eu achava sempre que era uma entrada para a entrada do médico dentro do cooperativo, uma maneira que era exigida. A única coisa que nós não mudamos isso, inclusive por questão de segurança da própria população, é que tem que ter residência médica certificada pelo MEC. Não adianta ser especialização, curso de especialização, tem que ser residência certificada pelo MEC ou título de especialista na área que ele vai atuar. Então, tendo esses critérios, a Unimed facilitou totalmente a entrada do nosso lugar dentro da Unimed e nós vamos participar, sempre que nos for cobrada ajuda, ou nós participamos, então nós não vamos furtar novamente de ajudar. Então, eu entendo a angústia do Dr. Carlos, do Dr. Wilson, né, e dos nossos neurocirurgiões que estão nessa condição precária de atendimento, né, e o hospital fica refém disso, porque nós também não temos o recurso para investir nesses equipamentos. E é uma região que nós atendemos aos 18 municípios e nós somos a referência. E como pertencemos à regional diferente de Cascavel, nós acabamos sendo uma outra ponta. Então o que acontece? Os municípios, eles não, Bom Jesus é referência, Bom Jesus é referência. Só que eu cansei de explicar para os demais municípios que a referência do serviço de neuro é Cascavel, mas ninguém consegue encaminhar a Cascavel. Quando eu coloco aqui, por que precisa parar aqui no Bom Jesus para dar um primeiro atendimento do que mandar direto para um serviço que é referência da neuro? Se nós temos a referência da nossa região, que é a Cascavel, não precisa dar a primeira parada no Bom Jesus. Vai direto a um serviço que é referência, porque quando para no Bom Jesus e nós não temos esse atendimento, ele fica estacionado, sendo que ele já poderia ter esse primeiro atendimento no serviço de referência. Essa paradinha no Bom Jesus, como agora nós não temos o serviço da neuro, virou um estacionamento da neuro. Então, por que não referenciar direto a Cascavel, inclusive nesse período que os doutores se descredenciaram, saíram do corpo clínico do hospital? Acho que isso era um problema que nós já poderíamos ter resolvido, se nós não somos mais a referência, desde que nós perdemos a complexidade, a alta complexidade em neurocirurgia. Nós já não somos mais a referência. Dr. José Roberto, Cascavel é a referência. Então, para os 18 municípios, por que nós temos que dar essa parada aqui? Essa hora de ouro, né, Dr. Wilson, Dr. Carlos, Dr. Conrado, essa hora de ouro, ela já tem que ser encaminhada direto para o serviço de referência. E é o São Lucas e o HU. Agora, por que vir ao Bom Jesus? Nós estamos deixando os pacientes de outras especialidades para ocupar a vaga de UTI. A referência nossa da neuro, até que venha esse credenciamento, equipamentos e tudo isso, aqui todo mundo, pelo visto, tem boa vontade em resolver. Mas até isso se resolver, as pessoas não precisam morrer. Elas têm um local para se referenciar. Então, assim, nós estamos disponíveis para tentar resolver, mas a gente tem que referenciar a Cascavel, que tem 2 serviços. Essa paradinha aqui, quem perde é só o paciente. Eu acho que nós temos que continuar esse movimento buscando o credenciamento da alta complexidade em Toledo, considerando essa realidade que está posta hoje, que não foi aquilo que nós desejávamos de ter os 2 serviços em Cascavel. E hoje, o que nós sentimos da nossa realidade é que os nossos pacientes estão indo embora a um preço demorado, não conseguimos a vaga, temos que muitas vezes acionar o Ministério Público, ouvir os depoimentos de familiares que estão desesperados, ansiosos e tudo mais. Nós temos que deslocar as nossas ambulâncias o tempo todo na estrada, do primeiro trimestre desse ano para o segundo trimestre, nós praticamente dobramos em mais de 40% das viagens de ambulância transportando pacientes. É claro que tem várias outras especialidades, mas muitos dos casos é da neurocirurgia. Então são pacientes da neuro que a gente sabe que podiam estar ficando aqui. E esse custo é um custo que não se diz assim, é R$100, R$200, 500, 1.000. Então é um preço que não tem, que não existe, não se mensura. Quando você pensa na portaria, que como ela às vezes ela é burra, porque ela mostra a outra realidade, que é a realidade biológica que nós vivemos. A nossa região aqui é uma região de muitos acidentes de trânsito. Guaíra, Marechal, Foz,
Toledo, Cascavel, Foz, é um trecho onde os acidentes de trânsito são grandes, graves. A nossa cidade, o índice de acidentes de moto é grande e todos geram um trauma, né? Os nossos médicos estão aqui para dizer ou leve, ou moderado, ou grave, mas gera um trauma que precisa ter avaliação do neuro e hoje não tem, né? E esses pacientes precisam ser mandados a Cascavel, às vezes, desnecessariamente, tá? E também os pacientes do Paraguai e os pacientes do Mato Grosso que vêm para cá. Então, esses fatores todos já dá argumento suficiente para nós termos o serviço na cidade de Toledo. A que preço ou de que forma que vai se organizar isso, porque politicamente tem que ser lutado, já foi lutado muito com relação a isso, mas nós não tivemos sucesso nessas demandas todas, né? Como diz o doutor, realmente a questão é financiamento. E aí não é só o financiamento do Estado, aí não é só o financiamento do município, é o financiamento da União. O SUS é, em princípio, União. E os valores que são repassados a título de serviço médico, quando você pensa que paga R$7 por uma consulta, e quem paga acha que está pagando muito, é um descalabro. Com relação à central de leitos, eu já comentei aqui anteriormente que a central de leitos, enquanto nós não informatizarmos os internamentos e as altas, ou seja, o paciente entra, ele está no sistema, o paciente sai imediatamente, aquele leito está vago dentro do sistema. Porque os hospitais hoje, eles camuflam, eles escondem as vagas. Por isso que o senhor, quando liga, como promotor, o senhor consegue a vaga antes ou junto com o político. Mas nós que somos os que estão na lida do dia a dia, principalmente a central de leitos, eles não têm culpa. Eles não têm, porque os hospitais como um todo, eles escondem as vagas, porque eles querem aquelas vagas para clientes particulares ou clientes de planos de saúde, Unimed, convênios. A conta que os municípios pagam em fora dos 18 municípios é cada vez maior. Tem município hoje que paga 30% do seu orçamento com saúde, que é o caso de Diamante do Oeste. Né? Toledo está em 17%, 18%, 19%. Então, cada vez mais, né, recai só sobre o município o pagamento. Lembrando que o consórcio é para atender as especialidades em nível ambulatorial. Essa parte já de neurocirurgia já compete ao Estado do Bahia. Eu acredito que os municípios têm a obrigação, veja a palavra, a obrigação de cuidar desse assunto. Me desculpa, nós estamos aqui falando da saúde do nosso município. Nós sabemos que o gerenciamento vem de cima para baixo. Mas se isso não acontece, enquanto isso não está acontecendo, nós não podemos deixar, como vimos na CPI do SUS, naquele dia, 5 pessoas, 4 pessoas, correndo por falta de cirurgião. E nós fizemos requerimento através da Câmara, quero aqui parabenizar a Denise, a secretária, que foi a única que respondeu ao requerimento que eu fiz em 2 oportunidades, estão aqui os documentos, pedindo que se fizesse um estudo de viabilidade para que cada município repassasse um valor simbólico de 50 centavos por habitante, que daria R$179 mil para o Ciscopar, para que assim se pudesse dar início a esse processo de contratação e manutenção da neurocirurgia. Tive uma resposta da secretária de Saúde nisso. Então, aonde está a vontade política dos demais municípios, dos 18? É uma pergunta. O promotor de justiça José Roberto Moreira avaliou a reunião e comentou os encaminhamentos acertados. Olha, satisfeito não, ficaria bem satisfeito se a partir de agora o serviço voltasse a funcionar aqui em Toledo, mas de qualquer forma, avalio de forma positiva a reunião, 2 aspectos que sobressaem. Primeiro, aqueles que devem colaborar de alguma forma para resolver o problema sentaram à mesma mesa e discutiram um assunto e percebi boa vontade da parte de todos para que o problema seja resolvido. O segundo aspecto que eu achei relevante nessa reunião foi o passo que se deu quando os médicos neurologistas aqui de Toledo que colaboraram, o Dr. Carlos Rocha e o Dr. Wilson, que têm conhecimento técnico necessário, se dispuseram a elaborar uma minuta de projeto onde deverão estipular as condições necessárias para que o serviço seja credenciado.
Sem essa minuta, o próprio Ministério Público fica sem saber o que fazer, sem saber o que exigir dos gestores públicos, tendo em conta que não tem o conhecimento técnico necessário. A partir do momento em que houver essa minuta poderá ser discutida com os gestores item a item, procurando-se encontrar um ponto de consenso. Encontrando-se o ponto de consenso, o procedimento administrativo então é seguido para o credenciamento. Feito o credenciamento, o problema é resolvido. É importante a colaboração dos médicos, tendo em conta que não adianta credenciar se não houver médico para atender. Quando os médicos se dispuseram a colaborar, é um ponto extremamente positivo. O não credenciamento da neurologia para Toledo tem acarretado também outros problemas. Como que o senhor avalia isso? O que tem chego aqui na promotoria? O não credenciamento da neurologia de Toledo acarreta uma infinidade de problemas. O principal deles é a dificuldade de médicos se disporem a atender plantão, porque eles vão receber, pelo plantão, vão receber o paciente que precisa da avaliação neurológica, não há esse profissional no hospital, e esses médicos acabam se tornando responsáveis pela vida do paciente, embora sem a especialidade, o que, obviamente, afasta muitos profissionais do interesse de atender o plantão. Outros problemas ocorrem, e o principal deles é que a UTI do Hospital Bom Jesus de Toledo acabou se tornando uma espécie de estacionamento de pacientes que aguardam a transferência para outras unidades de saúde para receber um atendimento em neurocirurgia. Eles ficam na UTI do Hospital Bom Jesus e nós não temos muitos leitos, deveríamos ter 40 na nossa regional de saúde, não temos nem 20, ocupam leitos que poderiam ser destinados para outros pacientes que também precisam de UTI. Ou seja, alguém acaba pagando a conta, alguém acaba ficando sem leito de UTI, porque a UTI do Hospital Bom Jesus serve de estacionamento para pacientes que precisam de neurocirurgia. Algum tempo atrás, o senhor tinha feito uma solicitação de novos credenciamentos de UTI. O senhor obteve algum resultado, alguma resposta? Nós propusemos uma ação civil pública. Essa ação civil pública, infelizmente, não trouxe ainda nenhum resultado. É aquilo que eu falei na reunião. Quando nós buscamos resolver esse tipo de demanda através de ações coletivas via judiciário, o resultado não é rápido, ele é demorado, até porque o juiz é obrigado a respeitar princípios constitucionais e mesmo os princípios do processo, deve facultar o contraditório, a ampla defesa e oportunizar as partes de produzirem provas. E tudo isso demora tempo. Ainda mais quando se demanda contra um Estado do Paraná cuja sede está em Curitiba. Qualquer ato de intimação do Estado do Paraná, uma citação deve ser feita através de carta precatória, que demora pelo menos 4, 5 meses para o Estado ser citado para apresentar a defesa. Então nós não temos ainda um retorno.